Olá, muito boa tarde. A Conferência Episcopal Portuguesa publicou uma carta pastoral sobre a catequese, onde sublinha a importância da catequese familiar. Esta é uma das questões que vamos analisar dentro de minutos com o Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, que está hoje entre nós. Para já ficam os temas da atualidade religiosa. Out of the Box, a relação dos jovens com a cultura, o tema da Jornada Nacional promovida pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Out of the Box, a relação dos jovens com a cultura foi o tema da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura em Fátima. Para o futuro ficam interrogações e caminho para fazer-se em conjunto com um segmento etário que merece atenção, sem entrar em avaliações dramáticas ou negativas. Dificuldades houve sempre, com diferentes acentos, e por isso mesmo que temos é que com serenidade e realismo olhar para as situações e depois tentar estar ao lado das pessoas, concretamente dos jovens, ajudando-os a superar dificuldades, abrindo portas, gastando tempo e respeitando aquilo que é a legítima diversidade e especificidade de cada um deles. Esta 13ª Jornada Nacional foi promovida pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. O tema enquadrou-se na próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que vai refletir sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional em outubro de 2018. Creio que se confirmou, mas pela positiva, a incerteza das categorias com que trabalhávamos, de juventude, de cultura, de pastoral, e que se não encontrarmos respostas de efeito imediato que nos levem para o terreno a aplicar qualquer receita ou qualquer panaceia. O diretor do secretariado considera que a relação entre jovens e culturas acontece num espaço de fronteira e de relatividade. Os jovens têm atividade cultural, não só a potência para fruir a cultura, mas também um desejo e capacidade de ser criativos. A Igreja não tem que estar agora a inventar totalmente novos caminhos ou novas soluções. Tem é que saber já olhar, ver, ouvir bem, compreender, acalentar o muito que já existe. Na conferência de abertura, o diretor do Centro de Reflexão e Encontro Universitário, Inácio de Loyola, realçou que há um futuro para a juventude em Deus e há a Igreja para a juventude em Deus. Vejo um bocadinho os mais jovens como, digamos assim, como atores e como espectadores. Por um lado, em muitas coisas eu julgo que eles ainda são espectadores, querem ver como é que é, vão muitas vezes ainda de uma forma cautelosa e entram às vezes nos mundos da cultura. Por outro lado, vemos uma quantidade enorme de jovens que se dedicam mesmo e são eles mesmos criadores culturais. A originalidade do cristianismo é ser do mundo e não contra ele. A Igreja Católica deve ter uma presença livre e construtiva de novas possibilidades. Espera-se uma audácia que vai mais longe até do que a inovação de novos métodos, novas possibilidades, de novas linguagens, mas de facto uma audácia de humildade. O programa da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura deu voz a representantes da cultura nas dioceses e experiências da universidade. O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura promoveu a sua jornada anual, este ano dedicada à relação entre os jovens e a cultura. Out of the Box, a relação dos jovens com a cultura, foi o tema da 13ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura. A sociedade atual vive o desafio da diversidade de apelos e o compromisso da juventude é mais difícil do que com as gerações anteriores. Sente-se, acho eu, na geração atual de estudantes, uma dificuldade de compromisso muito maior. Portanto, os cursos são mais curtos, há experiências de mobilidade internacional, os Erasmus, etc. E, portanto, acho que há uma adesão grande a iniciativas espontâneas, mas uma dificuldade grande em criar um vínculo e um compromisso. As propostas dos centros universitários e da pastoral universitária vão se adaptando às novas realidades com diversos convites.
vai havendo uma percepção de que é uma geração que pede um lugar, que pede uma voz, que pede uma margem de discussão de assuntos que são atuais, de assuntos em relação aos quais a Igreja tem uma posição que nem sempre é entendida e nas quais os jovens nem sempre se revêem. O professor catedrático Manuel Pinto considera que as universidades estão longe de cumprir o seu papel de serem grandes promotoras da cultura. O especialista em comunicação destaca que é preciso ouvir os jovens. Acho que é muito importante começar por defender esta atitude de escuta de jovens. Eu creio que é problemático hoje em dia falarmos de jovens e a cultura sem os jovens, não é? Sem os jovens. Os jovens são talvez os grandes criadores de cultura neste momento, são também grandes consumidores e a este nível das práticas de consumo tem havido de facto mudanças muito importantes nos últimos anos, nas últimas década, 2 décadas, decorrente do impacto da internet e sobretudo da segunda geração e das gerações subsequentes da internet, que abrem a possibilidade à produção de conteúdos por parte dos utilizadores. A realidade das dioceses portuguesas também foi escutada no encontro em Fátima. Os responsáveis da cultura das dioceses de Angra e de Bragança Miranda partilharam a sua experiência de envolvência juvenil. Desenvolvemos atividades em que os próprios artistas são jovens, como aconteceu recentemente com um grupo de teatro de jovens, mas ainda que não sejam os artistas jovens, que de alguma forma lhes sejam atrativas, porque de facto este é um grande problema da Diocese de Bragança Miranda, uma diocese muito grande em termos territoriais, com pouca densidade habitacional e além disso os que temos são poucos jovens. Nos Açores, na Pastoral da Cultura, nós elegemos a reevangelização do culto tradicional ao Divino Espírito Santo. E os jovens têm participado nos colóquios, nas conferências, com intervenções mais ousadas, nomeadamente com teatro, com poesia e com outras atividades que eles próprios vão propondo ao longo do tempo. O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura promoveu a sua jornada anual, este ano dedicada à relação entre os jovens e a cultura no contexto do Sínodo dos Bispos, em 2018 dedicado à juventude e ao discernimento vocacional. A Igreja Católica distinguiu o ator e encenador Luís Miguel Sintra com o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes. Luís Miguel Sintra recebeu o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes, na Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, realizada em Fátima. O ator e encenador disse que o comove receber o prémio, que tem o nome de um sacerdote que conheceu. Chama-se Padre Manuel Antunes, com quem tanto aprendi na Faculdade de Letras e cuja amizade foi para a minha família fundamental. Quantas vezes, para ouvir mais meia hora de conversa com o meu pai, fui depois do jantar com ele levar à sede da Protéria o Padre Manuel Antunes, onde vivia tão solitário e tão modestamente. Comove-me que a Igreja me dê um prémio que, para além de significar agradecemos o teu trabalho de que gostamos, diz, ou eu gostava que dissesse, reconhecemos-te como irmão. Mas do que eu gostava mesmo era que não fosse preciso haver prémios nenhuns. No seu discurso, Luís Miguel Sintra alertou, por exemplo, para um poder sem cara, que banaliza e despreza a sociedade. Para o premiado tem de haver uma mudança onde a Igreja Católica tem de ter um papel ativo. Que a Igreja se orgulhe das condições que tem para ser a terra sem fronteiras da imensa liberdade, a única situação em que o homem poderia recuperar a responsabilidade que Deus lhe deixou. Que a Igreja esteja presente na gestão da política mundial e que aí represente todos aqueles que, pelo menos de forma simbólica, sem armas e sem dinheiro, lutam por se conseguir o único mandamento que Cristo nos deixou, que defenda a paz, que esteja fora das armadilhas da acumulação de capital a que conduz a propriedade privada, que recupere para o mundo o ideal de pobreza que os artistas já tantas vezes lhe apontaram. A escultura Árvore da Vida foi entregue pelo Bispo Dom Pio Alves na 13ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, intitulada Out of the Box, a relação dos jovens com a cultura. É sempre consolador verificar que alguém que fez
um percurso que cresceu dentro da Igreja, que fez um percurso extenso na sua relação com a Igreja, que de alguma maneira um gesto como este ajuda a que ele se reencontre consigo mesmo e reencontre de alguma maneira também aquilo que são as suas raízes, com o seu percurso, com o seu caminho. Luís Miguel Sintra recusou o valor monetário associado ao Prémio Árvore da Vida, que conta com o apoio do Grupo Renascença Comunicação Multimédia. E eu estive ali meia hora a tentar convencê-lo, não aceitando diretamente o prémio, mas a endossar o prémio para alguma pessoa, para uma instituição, para alguma obra, enfim, para algum objetivo que ele entendesse meritório. E ele teve depois esta saída, que é interessante, que é entregar o valor do prémio ao presidente do júri, para que o presidente do júri dê um destino que considera adequado e que seguramente será apropriado um prémio como este. O Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes foi lançado em 2005 pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Ao longo destes anos, a Igreja Católica já distinguiu, por exemplo, o médico e especialista em bioética Walter Oswald, o jornalista Francisco Sarsfield Cabral, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o realizador Manuel de Oliveira e a Diocese de Beja. Agência.eclésia.pt é este o endereço onde encontra o essencial da atualidade na Igreja Católica. Agora, o documento Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo, foi publicado pela Conferência Episcopal Portuguesa, cujo secretário está hoje entre nós. Padre Manuel Barbosa, muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Este documento vem pôr a tónica, sublinhar de forma muito especial, podemos dizê-lo, que é uma inovação, a catequese familiar. O que é que se pretende com isto? Os pais vão ser também eles envolvidos na catequese dos filhos? Sim, este documento é um ponto de chegada ou de passagem em todo um processo, já de vários anos, de reflexão, e gostava só, sem prolongar muito, dizer que durante um ano este documento foi escutado e foi auscultado nos vários secretariados diocesanos, portanto é um trabalho, a aprovação final dos bispos teve tudo isso em conta. E esse aspecto, a catequese familiar, é um aspecto essencial, pronto, mas o enfoque do documento está no encontro. Aliás, a palavra encontro aparece em todos os capítulos, no próprio título, exceto no primeiro e no último, que fala do coração, enfim, da catequese, mas é o encontro sempre com Jesus Cristo, e o final, que é a alegria do encontro, sempre nesta intuação. E depois 3 capítulos pelo meio, os lugares, os mediadores e os destinatários do encontro. E nos mediadores do encontro com Jesus Cristo, que é o segundo capítulo, o capítulo essencial, quando se fala dos mediadores, se fala da família e da catequese familiar como essencial neste dinamismo da renovação da catequese, em que os pais têm que ser mais envolvidos, já estão, não é novo, mas tem que ser acentuado a comunidade como família de famílias, como também dizemos, e bem, e portanto a família, a catequese familiar tem que ir por aí, e certamente noutras alturas os responsáveis da catequese em Portugal e das dioceses, da própria conferência, darão mais notas sobre esta dimensão tão essencial. Mas digo, o documento é a partir deste encontro onde a família tem um lugar muito particular como mediadora na catequese, enfim, todo o processo catequético em Portugal, neste processo de mudança que se quer cada vez mais, e o Papa Francisco nos apelou, de uma catequese demasiado escolar para uma catequese catecumenal. O que é que se quer dizer com estas palavras? Quer dizer, uma catequese que ainda está muito pautada pelos ritmos da escola, os próprios termos que se usam na catequese, os próprios meios. Tem que ser mais catecumenal, de testemunho deste encontro, onde a família e os pais devem estar intimamente envolvidos. É uma catequese, assim, a define o documento mais completa e eficaz nesta modalidade. Em termos práticos, isto quer dizer que os pais são chamados também a presencialmente a participarem em algumas sessões de catequese? Sim, depois, pedagogicamente, depois os responsáveis dirão como, já há experiências nesse sentido. É uma participação dos pais, pode ser no local da comunidade, enfim, onde habitualmente decorrem as sessões, enfim, estes encontros com Jesus Cristo e do grupo, que é uma experiência que deve ser feita para que haja verdadeiramente anúncio. Também pode ser em casa dos pais ou noutros lugares, mas
o importante é que haja este envolvimento dos pais no processo de catequese. Portanto, uma continuidade, que o ensino das verdades da fé não fique naquela hora semanal, mas que depois tenha uma continuidade na família, no dia-a-dia, na casa de cada criança. Sim, pode ser na casa, ou nas casas, ou no local, mas onde os pais estão presentes. A catequese não pode ser uma espécie, não é um desprezo pela escola. A escola também mudou no seu processo pedagógico, mas é no sentido que a catequese não seja uma aula, não seja os próprios termos que se utilizam. O documento diz no seu início que se utiliza, por exemplo, as inscrições, as matrículas, fazer exame de catequese, enfim, toda esta terminologia, e o que está por trás implica às vezes uma dimensão muito escolar. Até o ritmo litúrgico da catequese estão mais ou menos consonantes com o ritmo escolar. Quando chegamos aos grandes tempos, por exemplo, Natal da Páscoa, praticamente não há catequese, não há no sentido de fazer a experiência na celebração, mas também no encontro com Jesus Cristo, que nos traz esta alegria de que fala o documento. Este documento contempla também outra novidade, que é a de propor um domingo dedicado à Bíblia, não é? Ele segue assim uma recomendação do Papa Francisco no Ano da Misericórdia. Sim, tem essa indicação, é que é a valorização da palavra de Deus, que tem que ser este encontro com Jesus. O capítulo 2 do documento é essencial, pronto, os outros também são, naturalmente, já descritivos do que é, mas é um documento que tem por título "É Cristo que vem ao nosso encontro", no sentido de fazer experiência, sermos testemunhas deste Cristo ressuscitado e anunciá-lo. Quando se fala em carigma, enfim, é uma palavra que não se usa muito no comum, mas tem a ver com este anúncio de Jesus Cristo ressuscitado. E, portanto, é aí que nós temos que beber, portanto, para que haja verdadeiramente uma autêntica catequese, que seja uma catequese que nos leve à palavra de Deus e nos leve da palavra de Deus. Voltando a essa incidência, quando se fala da palavra, está no lugar do encontro, a igreja, a palavra da Escritura. E o dia é um sentido pedagógico, um domingo, como disse, não é domingo da palavra, é um sentido pedagógico para que a palavra seja sempre presente na catequese, na vida cristã, enfim, toda a nossa existência cristã. Mas, portanto, essa proposta é uma proposta pedagógica para sinalizar aquilo que deve ser sempre. Estamos a falar deste documento recente da catequese, mas os últimos tempos têm sido férteis em publicações por parte da Conferência Episcopal Portuguesa. Temos aqui em cima da mesa alguns desses exemplos. Desde logo 2 documentos relativos a temas algo sensíveis e que têm dominado o debate na opinião pública, sobre a ideologia de género. Há um outro também sobre a eutanásia. Recomenda-se a leitura a todos os crentes, a todos os cristãos, porque são temas sensíveis e muito atuais. Sim, eu trouxe alguns e coloquei aqui em cima da mesa, não é Feira do Livro, mas para sinalizar a produção da conferência. São documentos dos bispos, das assembleias plenárias, do Conselho Permanente ou da Presidência, e estes documentos que são mais recentes, a ideologia de género e também sobre a eutanásia, são documentos que estão publicados, todos os textos estão na internet, mas a publicação, como sabemos, física e editorial também ajuda a sintonizar. Estes mais recentes, como sobre Fátima, o centenário, este grande acontecimento que estamos a viver, Fátima, uma carta pastoral, Fátima, sinal de esperança para o nosso tempo, também esta nota importantíssima sobre a canonização dos pastorinhos, convidando-nos também a sermos santos na caridade como ele. E já agora gostava de acentuar este ano, que é de centenário de Fátima, mas há outros jubileus que celebram, e um deles é precisamente 50 anos da Conferência Episcopal Portuguesa, que foi há dias, 16 de maio, depois haverá certamente ao longo do ano um momento ou outro, a Conferência, a Presidência e o Conselho Permanente dirá como, mas é uma data também significativa. A própria revista Lumen, que é a revista de documentação e reflexão pastoral da Conferência, celebra este ano 80 anos. Portanto, são números redondos, simbólicos, digamos, jubileus, e gostava de assinalar também estas publicações, com isso que nós celebramos, com a própria Conferência Episcopal e com a revista própria, que é a revista Lumen. Um volume particularmente volumoso, não é? Passa a redundância, é o Anuário Católico. Sim. Talvez nem todas as pessoas conheçam, mas ele também está disponível em formato digital. Sim. E é possível, então, através dessa publicação, identificar as paróquias, quem é o pároco, os contactos do pároco. Portanto, porque às vezes as pessoas precisam de contactar uma outra comunidade cristã, e esta é uma excelente ferramenta, não é? Sim, há ferramentas, a ferramenta é sempre utilitária para uso, com isso que já disse, da identificação, estatísticas também das dioceses, em geral da própria Santa Sé, da Igreja do Mundo. Portanto, é publicado não todos os anos,
porque, como disse, no formato digital, em princípio está sempre atualizado. Desde que se edita uma obra destas, sabemos que um minuto depois já está desatualizado, porque as coisas acontecem, e é assim mesmo, a vida é mesmo assim. Só para dizer que é uma referência, é também um subsídio que prestamos também à Igreja e à sociedade, à Igreja em Portugal, onde estamos. Para terminarmos, muito rapidamente, também me confidenciava há pouco que preparam uma publicação com os discursos do Papa, agora a propósito da sua vinda à Fátima. Sim, tem saído já em algumas publicações, eles estão todos na internet, mas pensamos também na próxima semana editar só em texto, porque as fotografias, e há edições belíssimas, até da própria Eclésia, uma edição belíssima, esplêndida, com imagens da vinda do Papa a Fátima, mas vamos publicar também os textos todos integrais para que numa publicação assim, mais pequena possamos ler, reler, porque há nesses discursos breves, mas incisivos, há muito a meditar e também a renovar a nossa vida cristã. A falar da Conferência Episcopal Portuguesa, também lembrar que estão de partida, não é, para Angola, onde vai acontecer o Congresso Eucarístico e a Igreja Portuguesa estará representada através do Presidente da Conferência Episcopal. Sim, não é através Padre Manuel Barbosa também estará presente nesta iniciativa. Não é da Conferência, é o Presidente que vai, mas vai como enviado do Papa, não é? Exato. Como delegado especial do Papa, e eu também estou convidado a acompanhá-lo, mas portanto, não é da conferência, isto é já uma representação da Santa Sede para o Papa Francisco. Irá também o Bispo de Bragança? De Bragança, mas até tem a nacionalidade angolana e vai, mas como participante no Congresso, só dar esta nota, o Congresso Eucarístico Nacional é o primeiro que se faz em Angola, no AMBO. Aqui fizemos o 4º, salvo erro, o ano passado. É um momento importantíssimo da renovação da vida cristã, na reflexão e, sobretudo, na celebração da Eucaristia, a importância que ela tem como centralidade para a vida cristã. Muito bem, Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por nos ter apresentado estas recentes publicações também da Conferência Episcopal. Obrigado pela sua presença. São as prioridades pastorais da Igreja em Portugal. A terminar, lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.